você falou agora de longo prazo, né? Demorou um tempo para entender isso, mas hoje eu entendo com muita clareza o quanto o longo prazo é importante. O brasileiro, ele é extremamente imediatista. Para tudo, ele é imediatista. Então é aquele cara que, eu vou morrer amanhã, então vou fritar meu salário, vou sujar meu nome, vou fazer tudo. A gente sabe que isso acontece com certa frequência. E a gente sabe que, geralmente, países mais ricos, as pessoas têm um pensamento mais a longo prazo, que é passado de príncipe, rei... você está falando parlamentarismo? Isso, monarquia? Monarquia. Geralmente o cara pensa a longo prazo, porque ele já nasce numa família que já está preparando ele para assumir lá na frente, né? E aqui não, aqui o cara recebe um mandato de 4 anos, ele tem que fazer uma coisa, então foda-se, é que nem os times de futebol, joga pro próximo, aí ele que assume essa bucha. Você acha, realmente, você acredita nesse sistema que a gente está hoje de presidencialismo, até passo a bola para a Bárbara aqui, os pontos bons e os pontos ruins sobre o sistema disso? Então, eu acho que, assim, ao meu ver, é muito ruim, por todos esses motivos que você citou agora. Então, é muito pouco tempo para fazer muita mudança, principalmente aqui no Brasil, né? Mas é difícil pensar no que seria melhor, né? É difícil pensar num sistema que seria melhor. Acho que o que eu penso é muito mais que precisava ter muito mais liberdade econômica e menos intervenção estatal. E aí as coisas iriam melhorar, né? Então, hoje o que a gente tem é uma máquina pública muito grande, o que dificulta mais as coisas. E eu acho que seriam passos curtos, né? Mas visando a liberdade. Na verdade é o seguinte, aqui mistura um monte de assuntos, eu adoro esses assuntos, né? Você vê que coisa, eu passei a me interessar por isso há pouco tempo, sei lá, há 10 anos no máximo, né? E é muito bom, esse assunto é muito legal. Historicamente, o nosso país não tem tradição para a gente virar uma monarquia, eu seria contra, né? Mas não é que eu sou a favor. Não, sim, mas é uma analogia, uma comparação muito boa. O que a monarquia tem que é maravilhoso e a gente deveria copiar? Não a figura do rei, mas a separação no chefe de Estado entre o chefe de governo e o chefe de Estado. Basicamente, assim, para explicar, não ficar técnico, o que é o chefe de Estado? O chefe de Estado é da porta para fora. Então, sei lá, o Brasil vai fazer uma relação comercial com a China, o Brasil vai entrar em guerra ou não com alguém, é o chefe de Estado que toma essa decisão, né, da porta para fora. Da porta para dentro, como a gente vai cobrar impostos, como onde vai gastar orçamento e tal, você vai ter um chefe de governo. Eu acredito em parlamentarismo. E por que isso? Porque, na verdade, as duas grandes democracias do mundo que ainda têm presidencialismo são os Estados Unidos e Brasil. Você vai nos Estados Unidos, um monte de gente não se sente representado nem por um nem por outro candidato à presidência, né? Na época do Trump lá, ninguém queria Hillary e também ninguém queria o Trump. A maioria das pessoas não se sentia representada por nenhum dos dois. Nessa eleição, a mesma coisa que eles tiveram lá. E aqui no Brasil, a mesma coisa. E você tem um outro efeito colateral do presidencialismo, que é o seguinte. Primeiro, que o presidente ele tem muito poder, né? Então ele controla muitas estatais, tal, o que eu não acredito ser o caminho mais correto. E segundo que, por mais que ele tenha todo este poder, ele não tem necessariamente a maioria do parlamento. Então, o que você tem na estrutura? Eu não estou nem falando do governo A ou do governo B. Você tem uma estrutura que faz com que o presidente use todo este poder que ele tem para manobrar o legislativo, porque ele não tem o legislativo. Então, você chega para um presidente e fala assim, ó, você não tem esses deputados aqui, tá? Esses deputados não estão com você. E você tem esse monte de estatal e esse monte de orçamento. O que automaticamente um presidente faz? Fazendo tradezinho pelo outro. Exatamente. Quando você tem o parlamentarismo, você tem necessariamente um primeiro-ministro, um presidente que seja, que tem o parlamento. O parlamento sentou e se acordou que aquele cara vai cuidar do orçamento. Então você já não precisa mais de ter um presidente ou um primeiro-ministro usando esse poder que ele tem para cooptar o legislativo. Por que no Brasil é presidencialismo e por que isso é um trauma muito grande para nós? Como a gente passou por uma ditadura militar e teve o movimento das diretas já, ficou muito arraigado, muito forte no brasileiro esse negócio de eu quero votar no meu presidente, né? Eu não quero eleição indireta. E a gente caiu nessa armadilha, né? Eu realmente acredito que o presidencialismo é ruim, ele é difícil de você fazer uma transição. Por exemplo, vou dar um exemplo.
Você pega, por exemplo, a Dilma. Em 3 meses de governo, no segundo governo dela, ela perdeu maioria no Congresso. O país parou, porque aí só se falava de impeachment, vai, não vai, e começou. Bolsonaro, mesma coisa, a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro agora. Se você tem um primeiro-ministro, cara, o cara perdeu o parlamento, tchau, vem outro, e o país não para. E em casos em que você não consegue definir, que foi o caso da Espanha, por exemplo, eles derrubaram o primeiro-ministro, demoraram acho que mais de 1 ano para colocar outro, o país não para. Porque você não fica com o parlamento parado discutindo se você vai pegar um cargo ou se vai votar o impeachment daquele cara. A coisa vai andando. A coisa anda rápido, então, puta, já foi, vai vir outro, agora qualquer reforma, Então, eu acho muito mais salutar, ainda mais para um país grande como o nosso, que a gente tenha o parlamentarismo. Uma outra reforma que eu faria, e a gente vai avançar um pouco mais, é um pouco mais utópico, que é muito difícil de conseguir, é a gente ser uma federação de fato, né? O que é uma federação? Um conjunto de estados, né? E no Brasil a gente não tem isso. É uma falácia que a gente tem. Nós chamamos, né, República Federativa do Brasil, que nós não somos uma federação. Sim. Então, para eu decidir, vou dar um exemplo aqui, o que eu vou fazer com o orçamento da educação em São Paulo, olha que absurdo. Se eu pegar sei lá, vou escolher um município aqui, vou escolher aqui Guarujá, estou no litoral sul de São Paulo, e eu tenho uma escola lá. Para eu escolher o que eu vou fazer, para o prefeito do Guarujá escolher como ele vai gastar o dinheiro da educação na escola dele, ele depende do voto de um parlamentar lá do Amapá. Porque aí o orçamento ele vem vinculado e você fala, cara, isso não tem a menor chance de dar certo. Porque não tem como uma cúpula em Brasília saber de todos os problemas do Brasil e resolver tudo. Não tem como, é impossível. Eles estão lá e não estão vendo o que está acontecendo aqui. Então, né? O que a gente precisava fazer? Inverter a pirâmide. Deixar o orçamento mais nos municípios, um pouquinho menos no Estado e quase nada na União. E fazer assim também com matéria penal, por exemplo. Cada Estado definir o que vai ser punível ou não de crimes, né? Então você começa a comparar, as realidades são diferentes, você começa a ver o que dá certo ali, o que não dá certo ali. Então é muito mais importante que a gente consiga fazer isso e chegar lá, porque a gente vai ter um país muito mais ágil e eficiente. Né? Seria basicamente o que é nos Estados Unidos. Cada estado tem, teoricamente, suas leis. Isso, só que eu ainda acreditaria num parlamentarismo. Eu não acreditaria... Tirando... Tá. É isso, mas é isso que você está falando. Entendi. Lá, o orçamento, inclusive, lá é assim. Lá, a maior parte do orçamento, você paga imposto. Você não vive na União. Você vive no município, cara. Exatamente, isso que eu ia comentar, que as empresas estão nos municípios, né? Então, é contraditório. É como se a pirâmide estivesse ao contrário. Não, e aqui em São Paulo, no nosso caso, é o mais gritante de todos. Para você ter uma ideia, a cada R$11 que a gente gera, fica com a gente. E era isso que eu ia comentar agora. Tipo, o São Paulo tipo assim, no português, claro, é estuprado por todos os estados que muitas vezes são completamente ineficientes, não fazem nada para melhorar, porque tá caindo o dinheirinho lá. Exato. Né? Alguém tá trabalhando para eles. Exatamente. E isso não é xenofobia, separatismo. Não. Isso é ruim para estes estados também. Vamos dar um exemplo. São Paulo. Professor, minha mãe, professora da rede pública. Qual o piso salarial do professor? R$2.500. Qual que é o piso do salário do professor no Maranhão? 6. Meu irmão, como é que o Maranhão pode pagar quase 3 vezes mais do que o São Paulo? Né? Tá errado. E aí você incentiva o cara a continuar assim. Porque ele vem com o dinheiro da União, então para ele, tanto faz como tanto fez. Ele não precisa fazer reforma da Previdência. Gerir bem ou não. Ele não precisa parar de contratar, ele pode contratar 300 motoristas lá, Você cria um incentivo perverso. E ainda tem mais uma coisa. No nosso país, a maior parte dos estados são superavitárias. Então isso é uma reforma que interessa a maioria dos estados. São Paulo tem que liderar. Por quê? Porque São Paulo é o caso mais gritante. Tá? Para você ter uma ideia, a gente contribui com quase mais de 500 bilhões de reais para a União. Nós somos o primeiro lugar. O segundo lugar é o Rio de Janeiro, com metade, 250. Então, olha, nós somos o dobro do segundo lugar. Você imagina quem está para baixo, então. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar pagando mal os nossos servidores? Cara, vamos falar de polícia. O nosso policial aqui é o que menos recebe do Brasil. Como é que pode o policial de São Paulo ser o que menos recebe? Como é que pode ter policial em São Paulo revezando colete, cara? Não, como é que pode isso, cara? Não tem. Isso não pode acontecer. Então, é muito necessário que a gente faça uma revisão do nosso Pacto Federativo. Eu acho que, mas aí é bem mais para frente, porque o Pacto Federativo dá para fazer já. Eu diria que a gente precisa fazer uma reforma de fato na nossa estrutura da federação. A gente precisava dar mais autonomia para os estados.
né? E, infelizmente... Mas aí, nesse caso, a gente está, teoricamente, São Paulo, Rio, combatendo contra todos os outros estados. Mais ou menos, porque é o seguinte, na verdade, para todos os estados interessa, em primeiro lugar, você ter mais autonomia legislativa mesmo, né? Então, por exemplo, eu acho errado que o MEC seja federal. Sim. Não, cara, se o cara lá na Amapá fala, aqui no meu estado a gente tem necessidade de aprender outras coisas do que no Rio Grande do Sul. O Acre tem que aprender outras coisas que, sei lá, em Goiás. São realidades diferentes. Você... desculpa. Não, fica à vontade. Você como governador, por exemplo, imagina o tanto de mudança que daria para fazer se o MEC não fosse federal. E outra, você começa a entender o seguinte, o governador vizinho fez e deu certo, vou copiar. Sim. O Pega como governador fez exemplo, errado, né? vou fazer diferente. Você aproxima a autoridade da sua população. O que é mais fácil? Eu cobrar o meu governador ou eu cobrar um deputado federal do Amazonas? É claro que é mais fácil eu cobrar o meu governador aqui. Sim. E aí nós temos um outro incentivo que faz com que essa reforma seja muito possível. A esmagadora maioria dos municípios, eu nem saberia te dizer quantos municípios tem no Brasil. Cara, deve ter, sei lá, mais de 5, sei lá quantos. Eu diria para você que 90% desses municípios ganhariam um orçamento com uma reforma dessa. E aí é melhor ainda, porque você vai cobrar o teu prefeito. Cara, aqui em São Paulo tem municípios que tem, sei lá, 7, 8 mil habitantes. Todo mundo conhece o prefeito. Todo mundo vai tomar café na padaria, o prefeito está lá. Você se aproxima do cara. Você sabe em quem cobrar. Prefeito, o que você fez com o orçamento? Agora, como é que você vai cobrar um cara que está lá em Brasília? Sim. A maior parte dos brasileiros nunca sequer foi a Brasília. Sim, fica muito distante, Exatamente. né? Muito... Brasília é feito para afastar o político das pessoas. E é como se o dinheiro fosse para a União e não voltasse, né? Como se o recurso... É assim, é literalmente isso. É literalmente isso. O dinheiro vai e não volta. Você quer ver outro exemplo? Um motorista do Senado hoje. Sou motorista de senador. Quanto eu ganho? 9 pau. Caralho, 9 o cara ganha mais que um piloto de helicóptero. 9 pau. Quanto ganha um enfermeiro de São Paulo? Muitas vezes menos da metade. Qual serviço é mais essencial? O enfermeiro, que está atendendo, às vezes, milhares, literalmente milhares de pessoas por mês, ou o motorista do Senado que está fazendo viagem para um senador. Porra, meu. É claro que é o enfermeiro, é claro que quem está na ponta é o servidor municipal. Então a gente tem que deixar o orçamento onde? No município. Você quer ver outro problema disso? Muitas vezes o dinheiro ele vai e quando ele volta vinculado. Então, por exemplo, você pega municípios que você tem ali a obrigatoriedade de gastar X% em educação. O cara fala, eu tenho uma escola no meu município, a escola está limpa, a escola está maravilhosa, os professores estão ganhando bem, os livros estão novos, os uniformes estão novos, eu não tenho mais dinheiro para gastar, eu não preciso gastar dinheiro com educação. Só que a rua que leva para o hospital está completamente esburacada, a ambulância passa tremendo, eu preciso recapear aquela rua. Ele não tem orçamento para cá e ele tem excesso de orçamento para cá. Não tem um repasse, né? Por quê? Porque quem decidiu isso não foi o prefeito, quem decidiu isso foram 513 deputados em Brasília, que não conhecem... Que nem sabem que tem uma rua... Exatamente, o cara não sabe nem que existe aquele prefeito. Cara, é até engraçado você comentar isso, porque eu tava agora, semana passada, em Porto de Galinhas, e aí eu fiquei num resort lá, chama Samoa. Ele fica bem numa rua onde fica uma porrada de resorts. Fica Summerville, Nanai, que é um puta bagulho caro lá, um resort caro. Aí você começa no meio da rua, pá, maravilha. Aí daqui a pouco fica umas pedrinhas, daqui a pouco, velho, parece que passou a Segunda Guerra Mundial na rua. Tudo fudido, os carros batendo, arrebentando os carros, mas do nada, pum, fica reto de novo. Exatamente. Eu falei, velho, tipo assim, o que acontece? Aí, óbvio, atrás é todo um mangue. Os resorts já asfaltaram mais de uma vez, mas acaba destruindo depois em período de chuva e tal. Aí você fala, pô, aí fica isso aí, cada um joga a batata quente pro outro. Não, é a prefeitura, não, é o governo, não, é os resorts. Caralho, mas eu sou estuprado com um monte de imposto, Exatamente. véio. E eu vou ter que arrumar a porra da rua, que é a obrigação de vocês. Exatamente. Aí você fala, não é possível, é ridículo isso. Exatamente. Cara, no fim do dia, a gente tem um modelo que mesmo que as pessoas fossem todas bem intencionadas, vamos tirar a corrupção, vamos tirar não vou nem ficar com esse discurso raso de que o problema é a corrupção, se não roubasse dava tudo certo. Vamos tirar isso da linha. Vamos supor que absolutamente todos os políticos, todos os ministros, eles são muito, muito, muito bem intencionados. São pessoas 100% idôneas. 100% idôneas. Ainda ia dar errado. Porque se não tiver uma reforma, se não tiver uma mudança nisso, vai continuar acontecendo a mesma coisa, é impossível. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, você vai coordenar, sei lá, você vai ser
sei lá, ser enfermeira. Você vai ser enfermeira-chefe de 280 hospitais. Você não vai ser uma boa gestora. Por mais bem intencionado você fazer, eu vou trabalhar 24 horas por dia, você não vai fazer bem seu trabalho. Por quê? Porque simplesmente é grande demais. Sim. O Brasil é grande demais para você ter todo esse poder centralizado em um lugar. Tá errado. Tem que pulverizar. Então, eu realmente acredito numa reforma profunda.